você abrir a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Você sabe o que tem que me incomodado muito nos últimos dias? Que a gente vem para a igreja, a gente canta, a gente louva, a gente ora, a gente faz esse ambiente de glória que a gente sente aqui. A presença de Deus, ela é marcante, ela é palpável, ela é tangível, a ponto de se a gente esticar a mão, a gente pega nele. Você já sentiu isso? Da presença de Deus ser tão densa, que a impressão que a gente tem, que a gente esticar a mão, a gente vai tocar nele. Eu, às vezes, sinto isso. Não é sempre não, mas às vezes sinto. E o grande problema é que isso, às vezes, fica só aqui. Esse ambiente de glória fica só aqui. A gente só se identifica com isso aqui. A gente só percebe isso aqui. E quando a gente vai para a vida, porque na verdade quando a gente sai daqui é que a vida de verdade ela acontece. É o nosso dia a dia, é a nossa segunda-feira, é a nossa terça-feira, é a nossa semana, é o trabalho, é a porta de emprego, aquele que vai atrás, aquele que vai buscar o seu sustento. É o nosso dia a dia, é a dona de casa que cuida dos seus afazeres, filhos, e que trabalha muito. Até tem gente que diz que mulher não trabalha, mas acho que a mulher trabalha mais do que o homem, minha percepção. Mulher trabalha muito. As mulheres podem dizer um amém aí para... Pelo menos dá uma moral, para a gente. Mas realmente a mulher trabalha muito. E esse dia a dia, o que me impressiona é que a gente não consegue viver a realidade do que a gente ouve aqui, do que a gente canta aqui, do que a gente percebe aqui. Essa densidade de Deus, ela não é nossa no dia a dia. Parece que Ele fica aqui e a gente espera o próximo culto. E eu fiquei pensando, quando o pastor José Wellington me convidou, eu fiquei pensando o que eu vou falar, o que Deus tem para falar, o que Deus tem para ministrar o meu coração em primeiro lugar, e depois compartilhar com as pessoas que estão ali. E o tema que veio na minha mente foi assim, imediato quase, identidade, a força do DNA. Identidade, a força do DNA. E sabe que no meditar dessa mensagem eu fui provado e tentado algumas vezes por causa disso. Porque sabe o que é você ouvir de algumas pessoas que você não é nada? Alguém já teve essa experiência triste de alguém dizer para você, você não é nada. Você não é reconhecido aqui. Ou seja, você não é ninguém aqui. Você já ouviu isso de alguém? Você já escutou isso de alguém? Já passou por essa experiência ruim de ouvir isso? No decorrer, pastor, da preparação, do pensamento, da oração, da meditação dessa mensagem, eu ouvi isso 2 vezes. E vou te dizer que me botou para baixo. Sou homem também, como você. Me botou para baixo. Eu fiquei uns 2 dias mal. Pensei até em te ligar e dizer, não dá para eu ir não, porque eu estou muito mal. Mas depois Deus começou a ministrar no meu coração, através da minha esposa, através das coisas, da palavra. E isso foi entrando no meu coração e eu percebi que as pessoas podem achar que eu não sou ninguém ou que não sou reconhecido. Mas existe um Deus no céu que me conhece e que me chama pelo meu nome. Existe um Deus no céu que te conhece e que te chama pelo teu nome. Hoje nós estávamos conversando com os nossos filhos e falávamos sobre isso. Deus chama todas as estrelas do céu pelo seu nome. Olha que coisa grandiosa de a gente entender que Deus reconhece quem eu e você somos. Diga, eu sou alguém. E ao refletir nessa palavra, eu quero que você saia daqui hoje à noite com um pensamento totalmente virado. E de entender que você pode mudar a sociedade, o ambiente, o lugar onde você vive, a partir do momento que você entender quem você é. Você sabe disso? Você pode mudar, vou repetir, o ambiente e a sociedade de onde você vive, a partir do momento que você entender quem você é. Porque tudo à nossa volta quer dizer que nós não somos nada e ninguém. Mas hoje, segura aí, porque hoje a gente vai voar.
E a palavra vai falar forte no nosso coração, porque ela falou forte no meu coração, e vai falar forte no seu também. E nessa noite vamos sair daqui voando, por causa dessa palavra de Deus. Quem acredita aqui diz amém. Quem está comigo aqui diz amém. Quem acredita dá um glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel 16, verso 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ou jarro de azeite, e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesse lugar e de poder, ó Deus, meditar, refletir na Tua palavra e compartilhar com os nossos irmãos aquilo que o Senhor já tem falado ao nosso coração, daquilo que o Senhor já tem feito ao nosso coração. Que nessa noite seja uma noite marcante, extraordinária na vida de cada um de nós presentes nesse lugar, que esse ambiente da Tua glória que está gerado aqui possa fazer de nós pessoas que se identificam dentro do Teu reino como agente de transformação nesse lugar. É a nossa oração, nossa súplica em nome de Jesus. Amém e amém. O que é identidade? O que a gente entende por identidade? Todo mundo tem uma. Todo mundo tem uma. Hoje, quando a criança nasce, ela já sai com o CPF. É automático praticamente. Meu pai vai registrar, já sai o CPF. Já tem o registro, para a Receita Federal, para a Polícia Federal, para o governo, já tem o registro. Tudo aquilo que o pai tentar burlar e botar no CPF dessa criança, o governo já sabe. Já tem uma identidade. Nós temos o nosso CNH, nós temos a nossa carteira de trabalho. Sabe o número da sua carteira de trabalho? 19023, série 023. Olha só, hein? Cabeça funcionou agora, hein? Depois de uma certa idade, a gente não tem mais memória, é uma vaga lembrança. É o RG, é o nosso número do INSS, já estou caminhando para lá, glória a Deus. Daqui a pouquinho eu vou ser um aposentado. Olha só que coisa de doido, hein? Com essa idadezinha de nada, já aposentado, mas glória a Deus por isso. É bom. Aqueles que acham que estão ocultos na internet, tem gente que acha que está oculto na internet, está anônimo na internet. Não está não, querido. Teu computador, teu celular tem um ID, que é a sua identificação na internet. As pessoas podem rastrear e achar onde você está, o seu computador, o seu laptop, o seu celular, o seu tablet, o que você plugar na internet gera um código, gera um ID e as pessoas sabem onde você está. Então, em todo lugar nós temos uma identidade. Não adianta a gente querer fugir disso. Todos temos uma identidade. O que é identidade? O dicionário ele define assim: é o conjunto de características que distinguem uma pessoa. É o conjunto de características que distinguem uma pessoa. Então você é distinguida pelas características que você exala, que você faz, as coisas que você faz. Você pode ser uma pessoa chata, você pode ser uma pessoa legal, você pode ser uma pessoa atraente, você pode ser uma pessoa alegre, você pode ser uma pessoa extrovertida, você pode ser uma pessoa introvertida. Tudo isso faz parte da sua característica que forma em você uma identidade. E as pessoas podem identificar você por essas características. E já vai chegar o chato, e vai chegar aquela pessoa legal, todo mundo. Entenderam? Amém? Quem está comigo aqui diz amém. E o DNA? DNA é a molécula. Não sou biólogo, não sou nada disso. Sou apenas um curioso que lê na internet e que foi pesquisar algumas coisas para ajudar a gente aqui. Tá bom, pessoal? Ok? O que é o DNA? É uma molécula que contém as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos. Então, o DNA todos nós temos. Todos nós temos DNA. É aquela molécula que contém as instruções genéticas da nossa vida. Lembra aquele texto de João 1,42? Quando André leva seu irmão Simão à presença de Jesus, Jesus fala assim, e ele fala assim, aqui é Simão, filho de João. Então, já há a característica, a genética de um no outro, que identifica o outro. Já há a aparência, e alguns já trazem
sentimentos, já trazem um monte de coisa que vem nessa carga genética que a gente carrega dos nossos pais, faz parte da nossa vida, e isso tudo ajuda a formação da nossa identidade. Está tudo caracterizado aqui, está tudo formulado aqui, isso tudo caminha junto. E aí, quando a gente olha para essa história de Davi, a gente tem que entender o que esse conjunto de características que vão formar uma identidade faz parte da vida de Davi. Por exemplo, quando Samuel chega na casa de Jessé e faz passar os filhos de Jessé, aparecem lá os homens bonitos, fortes, né, bem penteados, bem sarados e aquela coisa toda que a mulherada gosta de ver, barriga tanquinho, né, pernas toda desenhada, os braços todos desenhados e tal, e vai passando e Samuel acha que não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Então, para Deus, preste atenção nisso, que isso tem uma importância enorme dentro do nosso raciocínio aqui. Para Deus não importa o que eu vejo, para Deus não importa o que nós vemos, para Deus o que importa é o que está no coração. Você pode dizer amém? E todos eles passaram, e Samuel disse, não é nenhum desses. Tem mais alguém? Tem alguém esquecido? Tem alguém que não é ninguém? Tem alguém que alguém disse que não é ninguém? Tem alguém que não está aqui na sala? Tem um menino que está lá no curral cuidando do pasto. Está lá, manda chamar. E vem aquele ruivinho, 17 anos, para na porta, pede permissão ao pai para entrar, porque ele é obediente. E quando Samuel olha aquele garoto que devia estar sujo de lama, devia estar sujo dos animais, mal cheiroso, mas quando ele chega diante de Samuel, Deus fala, é esse. Por que Deus fala é esse? Porque Deus não está se importando com o que ele está vendo, nem com o que ele está cheirando no seu exterior, porque Deus conhece o coração de Davi e sabe que nele poderia ser formado a identidade de um rei que traria o reino de Deus na terra. Quem está comigo aqui diz amém. E tomou Samuel o vaso, ungiu a Davi no meio dos seus irmãos, e de aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quais são as características que Davi vai apresentar a partir de agora? A vida no Espírito. Ele está cheio do Espírito. E por onde ele passa, ele exala a identidade, a característica de quem anda no Espírito. Quem está comigo aqui diz amém. A identidade define quem somos. A identidade revela quem nós somos. Mas, preste atenção nisso, as nossas atitudes revelam a identidade que temos. Quem nós temos sido, de novo, quando saímos dessas portas para fora? Quais têm sido as nossas atitudes? O que temos feito, falado, como temos agido quando saímos dessas portas para fora? Porque nesse ambiente de glória, irmão, é fácil ser crente. A gente dá pulo, a gente dá glória a Deus, a gente fala língua, a gente abraça, a gente beija, a gente diz que ama. É fácil ser crente em um ambiente de glória. Agora, ser crente da porta para fora e manifestar essas atitudes para revelar quem nós realmente somos, aqui é que está o segredo dessa identidade de Davi. O mundo espiritual, preste atenção, nós também temos uma identidade. Assim como no natural nós temos o nosso CNH, o nosso RG, no mundo espiritual também temos a nossa identidade. E a nossa identidade no mundo espiritual mostra quem nós somos no mundo material. Forte isso, né? Vou repetir. A nossa identidade no mundo espiritual mostra quem somos no mundo material. Porque quando nós somos de verdade ungidos por esse Espírito, e esse Espírito toma posse da gente,
Tudo aquilo que é a essência de Deus, que está agora caracterizado em mim e em você, por causa dessa unção de Deus, ela vai fazer o quê? Ela vai se revelar lá fora. Ela vai se manifestar lá fora. As minhas atitudes vão dizer quem realmente eu sou. E o mundo físico, material, irá perceber que eu sou uma pessoa diferente do mundo. Quem está comigo aqui diz amém. Você está entendendo? Sim ou não? Está entendendo? Está entendendo? Segue o raciocínio que você vai chegar no final, você vai entender. Os psicólogos, eles tentam responder 3 perguntas básicas: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Tentam responder, tentam buscar, tentam achar as respostas para isso. Mas se nós acharmos a resposta de quem nós somos, nós vamos responder automaticamente de onde viemos e para onde vamos. Você entende isso? Se eu entendo quem eu sou, eu sei a minha origem e sei também o meu fim. Eu sei quem eu sou, sei de onde vim e sei para onde vou. Por que é importante, talvez você esteja perguntando, pastor, saber quem nós somos? Por que é tão importante eu identificar quem eu sou de verdade e revelar lá fora quem eu sou? Porque a nossa identidade, presta atenção nessa frase, ela é forte. Porque a nossa identidade mostra o que temos e o que podemos. Bate na mão do seu irmão do lado e diz para ele assim: a nossa identidade, faz isso, a nossa identidade. Fala, irmão, fala. A nossa identidade, me ajuda a pregar aí, porque parece que o pessoal está... A nossa identidade mostra o que temos, fala para ele aí, mostra o que temos e o que podemos. Quando você entender quem você é de verdade, você vai saber o que você tem e o que você pode. Preste atenção. Quando Davi chegou lá no arraial e viu o gigante guerreando contra os filhos de Israel e afrontando os filhos de Israel, o que se apoderou de Davi? Um espírito pelo qual ele foi ungido, rei, ele era rei. Saul, que era o rei de fato, estava escondido, com medo, atrás das trincheiras. E Davi, um garoto de 17 anos, que foi levar pão com queijo, ou pão de queijo para os seus irmãos que estavam na guerra, quando ele viu aquela cena, a identidade de rei se apoderou dele, ele falou: quem é este incircunciso que ousa a afrontar os exércitos do Deus vivo? E aí perguntaram para ele: mas você não pode guerrear com ele? Eu posso, porque eu tomei, quando o urso e o leão tentaram afrontar os meus rebanhos, o Espírito do Senhor me deu força e eu os derrotei. Olha a identidade desse homem. Olha a identidade desse homem. A nossa identidade mostra o que temos e o que podemos. Porque quando Golias afrontou Davi, ele disse: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ah, irmão, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia. Porque quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho e sei o que eu posso. E o que eu tenho é o nome do Senhor dos Exércitos. E o que eu posso? Vencer qualquer batalha. Oh, aleluia. O ambiente que nós vivemos, ele pode moldar a nossa identidade. Você sabia disso? Caráter e personalidade são moldados pelo ambiente que a gente vive. Eu posso ser um derrotado ou me sentir um, se eu convivo com pessoas que se sentem assim. Eu posso me sentir frustrado, decepcionado, eu posso estar sempre para baixo, se eu convivo com pessoas assim. Eu posso me transformar numa pessoa rebelde, posso me transformar numa pessoa raivosa, se eu começar a conviver com pessoas assim. E isso é um fato, não sou eu que estou dizendo, é a psicologia. Que ela diz que o ambiente em que se vive, o caráter e a personalidade podem ser moldados. Preste atenção na história do povo de Israel,
Depois de passar 430 anos no Egito, aquele povo foi moldado durante todo esse tempo, mesmo sabendo as promessas, mesmo sabendo Deus que eles serviam, mesmo sabendo quem era o Senhor dos senhores, mesmo sabendo tudo, mas eles foram forjados durante 430 anos a uma mentalidade de escravo. E mesmo livres de toda a opressão do Egito de Faraó, em todas as circunstâncias contrárias que enfrentavam, qual era o desejo, qual era a vontade dos filhos de Israel? Voltar para o Egito. Não haviam covas suficientes no Egito para nós, porque nos trouxe para morrer no deserto. Quando faltou comida, no Egito nós tínhamos comida em abundância, não nos faltava absolutamente nada. Que saudade do Egito! A ponto de um determinado momento da caminhada, eles disseram assim: vamos nos juntar aqui, vamos eleger um capitão que nos leve de volta para o Egito. Olha a mentalidade desse povo. Conheciam Deus, viram os milagres de Deus, viram as proezas de Deus, foram sustentados 430 anos naquele lugar. Mas a mentalidade, a identidade deles eram de um povo escravo. E aí, quando eles se defrontam com a terra prometida, já no limiar da terra prometida, quando Moisés manda os espias olharem a terra, 12 homens, vocês lembram da história? Eu creio que sim. 12 homens vão à terra e chegam lá e eles veem que existem cachos de uvas enormes que precisam de 2 homens para transportar. Os homens da terra são gigantes, eram numerosos, e eles voltam para trazer o relatório para Moisés. Você pode ler isso em Números, capítulo 13, de 26 a 29. Eles voltam para dar o relatório para Moisés. Realmente, Moisés, a terra é boa, é frutífera, olha aqui o que nós colhemos da terra, mas ela é possuída por gigantes. E aí vem a mentalidade de escravo, a mentalidade de quem não nasceu, não brotou a identidade que deveria brotar no coração. Mas nós vimos que lá habitavam gigantes, e nós não poderemos vencê-los, porque aos seus olhos nós éramos como gafanhotos. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, querido. Essa geração inteira caminhou durante 40 anos pelo deserto, morreu no deserto. Sabe por quê? Porque gafanhoto não conquista terra, gafanhoto morre no deserto. Diga amém. Pode dizer amém com força. Gafanhoto não conquista terra, gafanhoto morre no deserto. E o texto vai dizendo, e mais à frente diz, apenas Josué e Calebe. Esses homens foram forjados na identidade de vencedor. Porque eles chegaram para Moisés e disseram, realmente são grandes, são valentes, são homens de guerra, sim. Mas nós podemos vencê-los, porque o nosso Deus tirou a proteção deles, e eles serão como pão, nós os devoraremos. Diga amém, queridos. Diga amém. Porque quando você entende a sua identidade, gigante não te bota medo. Quando você entende a sua identidade, gigante não te abate. Quando você entende a sua identidade, você abate gigante. Aleluia! Bate na mão do seu irmão do lado e diz assim, você vai abater os gigantes da sua vida. Fala com ele, fala. Para o outro não ficar com ciúme, fala com o do outro lado também. Você vai abater os gigantes da sua vida. Porque hoje você vai sair daqui sabendo quem você é. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. O ambiente que vivemos pode moldar a nossa identidade. Mas eu quero dizer para você, não se veja como o mundo está querendo que você se veja. Não se veja
envolto das circunstâncias, acreditando que elas são maiores que você. Veja como Deus está vendo. Libere a palavra que Deus está liberando. Não olhe com os seus olhos físicos, olhe com os seus olhos espirituais. Você sabe por que eu acredito que o nosso país vai mudar? Não vou falar de política, pode ficar tranquilo. Não sou apolítico, eu tenho a minha linha de raciocínio, como vocês também. Mas você sabe por quê? Eu acredito que o país vai mudar. Não é por causa de partido, ou por causa de presidente A, B ou C, não. É porque foi liberada uma palavra. E se o povo de Deus se agarrar a essa palavra, e se identificar com essa palavra, e parar de dividir-se em partido A, B ou C, e se tomar posse do reino, e trazer essa palavra à realidade, esse país vai ser liberto. Porque um homem, cônscio ou não, sabendo ou não, entendendo ou não do que ele estava falando, em um momento da sua trajetória, ele mencionou a palavra de Deus. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra criou no mundo espiritual um outro país, e eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Não por ele ou por quem quer que seja, mas por causa da palavra de Deus que diz que ela jamais voltará vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Está escrito aqui. Então, o Brasil será libertado. O Brasil gerará uma identidade de país livre por causa da palavra que foi liberada. Quem acredita nisso, diz amém. Quem está comigo aqui, diz amém. Quem está aqui comigo, dá um glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a identidade define quem eu sou. Por que eu imagino que o ambiente molda a nossa identidade? Por que nós temos que resistir a isso tudo? Porque nós temos sobre nós uma unção. Diga: eu tenho uma unção. Diga com fé, irmão, com coragem, com ousadia, de quem realmente tem, de quem realmente é ungido de Deus. Você é ungido de Deus. Diga: eu tenho uma unção sobre a minha vida. E esta unção forma em mim uma nova identidade. Eu não ouvi. Eu tenho uma unção sobre a minha vida. E esta unção forma em mim uma nova identidade. Foi assim com Davi. Um menino de 17 anos enfrentando um gigante de 3 metros de altura. Só a ponta da lança daquele homem pesava quase que meu peso. Você tem uma ideia do tamanho do cara. Aí bota uma armadura em cima dele, ele não consegue andar. Ele fala: não preciso nada disso aqui, eu sei quem eu sou. Eu não preciso ser Saul. Eu não preciso ter a armadura de Saul. Eu preciso ser Davi e usar aquilo que eu usei durante toda a minha vida. A unção de Deus sobre a minha vida. E o que ele pega? 5 pedras. Ele pega a funda, a ferramenta que ele está acostumado a usar no seu dia a dia. Estava falando para minha filha hoje. Você acha que Davi não teve medo? Quando ele olhou aquele gigante armado até os dentes. Você acha que Davi não teve medo? Você acha que Sadraque, Mesaque e Abidênego não tiveram medo ao ouvirem Nabucodonosor mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais? Você acha que Moisés não teve medo quando parou ali em Piairote, entre o mar, as montanhas e o exército de Faraó vindo à retaguarda para dizimar o povo? Você acha que Moisés não teve medo? Você acha que Jesus não teve medo quando foi se aproximando o tempo dele ser preso e de passar por tudo que ele havia de passar e chegar na cruz do Calvário? Você acha que ele não teve medo? Pois todos eles tiveram medo, sim, mas havia uma coisa diferente que caracterizava cada um: a identidade que eles possuíam. Eles sabiam quem eles eram, e por saber quem eles eram, eles sabiam o futuro, eles sabiam o resultado, eles sabiam aonde eles iam chegar. Quando você sabe quem é,
Você sabe de onde você sai, por onde você passa e aonde você vai chegar. Quem está comigo aqui, diga amém. Aleluia. Deus liberou uma unção sobre a minha vida e sobre a sua vida, e esta unção formou uma nova identidade. E ela forma uma nova identidade. Davi sabia quem era quando enfrentou Golias. A unção de Samuel lá atrás dizia que ele era rei de Israel. E por isso que ele se colocou à frente e disse: eu vou lutar contra esse gigante. Davi sabia quem ele era. Quando nós sabemos quem somos, olha que coisa interessante aqui, o confronto para falar de gigantes. Davi sabia quem era e enfrentou o seu gigante e derrotou. Josué e Caleb sabiam quem eram, enfrentaram os seus gigantes e também venceram. Então, de novo, os gigantes não podem abater aqueles que sabem quem são. Quem sabe quem é, abate gigante. Vou pregar só para esse lado de cá agora. Isso aqui está falando. Quem sabe quem é, abate gigante. Está quase se pegando. Quem sabe quem é, abate gigantes. Até o final do culto, acho que melhora. E aí a pergunta que eu faço para mim e para você, quando alguém tenta dizer para mim assim: você não é ninguém, você não é nada, você não é reconhecido aqui. Quem eu sou de verdade? Quem você é de verdade? Como você reage a uma frase como essa? Como você reage às suas circunstâncias do dia a dia? Quando você os enfrenta, a doença, tem gente que está doente, tem gente que já está com divórcio assinado, tem gente que já está com desemprego, já está desempregado, as dívidas já estão subindo, são os gigantes que estão se identificando. Cada um tem um nome. E nós, quem somos diante deles? Quais são as nossas qualidades, as nossas características que definem quem nós somos? Tem gente que está abatido por causa do pecado. Porque todo dia o diabo diz para ele assim: você é pecador. Para que você vai à igreja? Para que você vai ouvir a palavra? Para que você vai cantar? Tem gente que chega aqui, aí quer levantar a mão, quer adorar, o diabo fala: para que você vai adorar? Para que você vai levantar a mão? O diabo é um ser do inferno mesmo. Porque ele faz de tudo para perturbar a vida da pessoa. Ele faz de tudo para fazer a pessoa ficar prostrada, para a pessoa ficar arriada, não fazer nada. O diabo é do cão mesmo. É do cão mesmo. Ele faz de tudo para botar a pessoa para baixo. Mas, irmãos, eu vim aqui numa autoridade de Deus para dizer para você quem você é. Para dizer para você quem você é de verdade. Sabe, uma coisa que você precisa aprender, e eu aprendi e quero te ensinar, é que você é quem a Bíblia diz que você é. Bate na mão do seu irmão do lado e diz assim: você é o que a Bíblia diz que você é. Ei, você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode dizer amém? E o que você é? O que você é? Primeiro, você é filho de Deus. Repita comigo: eu sou filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, querido, não deixa nenhum diabo te colocar para baixo, não. Se você é filho de Deus, não deixa nenhuma palavra vinda do inferno tentar colocar você para baixo, não. Rebate ele e fala assim: ei, cala a tua boquinha aí, porque eu sou filho de Deus. Pastor, você prova isso na Bíblia? Provo, Romanos 8,16. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia! Filho de Deus. Não há circunstância, não há palavra, não há diabo, não há capeta, não há demônio, não há nada que vai me rebaixar dessa posição de filho. E você sabe por que eu estou à vontade aqui nessa plataforma? Porque eu estou na casa do meu Pai.
Quando eu vou na casa da minha mãe, eu até hoje falo, vou lá em casa. Na casa da minha mãe. Eu sou filho dela. Você, quando vai na casa da sua mãe, você pede permissão para abrir a geladeira e beber um copo de água gelada? Pede? Você pede permissão para abrir a garrafa térmica e tomar um gole de café? Mesmo que seja aquele de manhã? Não. Você chega lá, oi mãe, tudo bem? Dá um beijinho nela, vai lá, abre a torneira, bebe a água, abre a geladeira, e você está na intimidade, porque você é filho. E tudo que está dentro da casa da minha mãe é meu. Pegou aí? Tudo que é de Deus é seu. Aleluia! Tudo que é de Deus é seu. Então ele não tem medo, você também não tem medo. Ele tem coragem, você tem coragem. Ele é poderoso, você é poderoso. Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Ele é poderoso, você é poderoso. Ele é alegria, você tem alegria. Ele tem paz, você tem paz. Ele tem vida, você tem vida. O que ele é, você é. Diga aleluia. É filho. Lembra do começo do DNA? Nós temos o DNA de Deus, aleluia. Você prova isso na Bíblia? Provo. No meu corpo, o que flui junto com o meu sangue é o sangue de Cristo. João capítulo 15 fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aqueles que estão cravados em mim. Alguém já fez algum enxerto alguma vez na vida? Já pegou ali um galho de uma árvore qualquer? Tem até uma música assim, até, os galhos secos de uma árvore qualquer. Você pega um galho de uma árvore qualquer, você vai lá numa árvore qualquer, que não é da mesma espécie, e você corta um pedaço, você gruda aquele outro pedaço ali, você amarra, passam-se alguns dias, aí você vai lá e desamarra, o que aconteceu ali? Um se fundiu ao outro. O que passa no tronco, passa no galho. O que passa em Deus, passa em mim. Aleluia! O que passa em Deus, passa em você, querido. O que flui de Deus, passa em você. A glória de Deus, passa em você. Ao sair daqui hoje de noite, saia pisando com autoridade por essas portas afora, dizendo, eu sou filho de Deus, e para onde eu for, eu vou levar as características do filho de Deus. Para minha casa, eu vou levar Deus. Para o meu trabalho, eu vou levar Deus. Para minha rua, eu vou levar Deus. Para minha comunidade, eu vou levar Deus, porque Ele está em mim, eu sou o filho de Deus. E aonde eu estou, se manifesta o reino de Deus. E glória a Deus por isso. O que você é? Nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz, porque em Cristo, olha o enxerto de novo, em Cristo somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ei, você que chegou aqui hoje abatido, porque o diabo fica dizendo para você que você peca, que você é pecador, porque você fala, porque você é. Não, esqueça tudo. Você diz para ele agora, ei, diabo, fica quietinho agora, porque quem vai falar é o Filho de Deus. Eu sou nova criatura. Tudo se fez novo. Aleluia! Você é uma nova criatura, querido. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz isso. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Quem está comigo aqui diz amém. Amém. O que você é, o que eu sou escolhido. No mesmo texto de João capítulo 15, no verso 16, Jesus vai dizer assim, não fostes vocês que me escolheram, mas foi eu quem escolhi você. Você sentiu o peso dessa afirmação? Você não está aqui porque você escolheu Deus. Você está aqui porque Deus escolheu você. Ah, irmão, quando eu vejo a intensidade desse versículo, de em meio a tanta gente, 7 bilhões e 200 milhões de pessoas, e Deus olhou para mim e falou assim, eu te quero, aleluia. Ele olhou para você e disse assim, eu te quero. Aí você fala, mas eu sou pecador, ele não tem problema, eu faço de você uma nova criatura. Ah, mas não tem problema, eu formo em você o meu caráter, eu dou para você o meu DNA, eu vou te enxertar em mim, a minha glória, o meu sangue, a minha vida vai fluir para você. Você é escolhido.
Diga assim, eu sou. Não, diga de verdade, irmão. Eu sou um escolhido de Deus. E não deixa ninguém te rebaixar a disso. Não deixe ninguém te rebaixar disso. Você é um escolhido de Deus. Sabe uma outra coisa que eu sou e que você é, que muitas pessoas tentam colocar sobre nós pesos, a religião inclusive, pesos sobre a nossa vida e deixar a gente acachapado, triste, sabe? Prisioneiro, rituais, aquela coisa toda. Sabe uma coisa que nós somos? Livres. Diga, eu sou livre. Diga de verdade, eu sou livre. Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, no verso 1, ele diz, porque para a liberdade Cristo nos chamou, e não vos prendais de novo aos rudimentos desse mundo. Nós somos livres, queridos. Jesus nos libertou. O sangue de Cristo na cruz do Calvário foi para fazer de mim e de você pessoas livres, libertas de todo e qualquer tipo de pressão e de opressão, liberto de qualquer tipo de palavra de maldição que alguém tenha lançado sobre a minha vida ou sobre a sua vida. Você é livre. Saia daqui hoje de noite caminhando como pessoas livres. Vá anotando esses textos. E quando essa coisa vir na sua cabeça, você cita ele. Sabe o que mais eu sou? Perdoado. Pensa no sujeito que fez coisa errada. Pensa no sujeito. Pensou? Pois é. O que isso tem efeito sobre a minha vida hoje? Nada. Nada. Não carrego marca nenhuma. Não carrego peso nenhum. Não há nada que me acuse. Porque eu fui perdoado. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 2, no verso 12, que nós somos perdoados. E ainda Hebreus 8, 12, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos perdoa. 1 João, capítulo 1, verso 7, diz que nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Irmão, para que eu vou ficar carregando peso de pecado sobre os meus ombros? Se a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas dores, que Ele levou sobre si as nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e que pelas suas feridas nós somos sarados, somos perdoados, somos livres. Porque vamos ficar andando com o peso da nossa consciência, sabendo que Ele já nos perdoou? Ah, pastor, hoje de tarde eu cometi um pecado. Se arrependa, peça perdão e saia daqui hoje perdoado em nome de Jesus. Quem está comigo aqui diz amém? Tem até uma canção que fala assim: escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Você conhece a música? Acho que é Hilson que canta, né? Acho que é Hilson. O que mais eu sou? Eu sou herdeiro de Deus. Pensa no reino de Deus. Pensou no reino de Deus? Pensou no reino de Deus? Coisa maravilhosa, grandiosa, aquela coisa extraordinária. Pensou no reino de Deus? Pois é. Romanos 8,17, no versículo anterior, no 16, diz que eu sou filho. E no 17 diz que eu sou herdeiro e co-herdeiro das promessas de Deus feitas em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Ser herdeiro de Deus, querido. Levanta essa cabeça, bota um sorrisão no seu rosto, deixa os seus olhos brilhar. Essa alegria que transborda no coração da gente ao saber dessas coisas. Você é herdeiro de Deus. Comece a manifestar essas coisas na sua vida, aonde você estiver. O que mais eu sou, pastor? Você é a justiça de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, porque Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. O apóstolo Paulo fala que quando o marido não é crente, a mulher que é a justiça de Deus santifica o seu marido. Glória. Pode valer também ao contrário. Sabia que você pode manifestar a justiça de Deus dentro da sua casa? Dos seus filhos, até mesmo para a circunstância que você vive.
Comece a fazer como Abraão lá em Romanos, quando Paulo escreve Romanos 4,17, e chamando as coisas que não são, como se já fossem. Isso é manifestar a justiça de Deus. São Gonçalo tem 1.250.000 habitantes. Segundo as estatísticas, é um dos municípios mais violentos. O governador disse semana passada que, pelo levantamento que eles fizeram, tem mais de 5.000 fuzis no estado. Nem guerra, nem ambiente de guerra tem isso. Pastor, o que isso tem a ver comigo nessa noite? Nós podemos mudar, nós podemos transformar aonde vivemos, se nós entendermos quem nós somos. Para finalizar, sabe o que mais nós somos? O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Deus. Pensa aqui comigo numa coisa muito doida, irmão. Nós somos embaixadores. Quando um país estabelece uma embaixada em uma outra nação, aquele território passa a ser o quê? Pensa comigo. Você vai ali no centro do Rio de Janeiro, e tem ali a embaixada dos Estados Unidos. Naquela calçada para dentro, qual é a lei que impera ali dentro? A lei do Estado americano. Qual é a justiça que impera ali dentro? É a justiça do Estado americano. Quem é que manda dentro daquele pedaço de terra? É o presidente dos Estados Unidos da América. Já parou para perceber que quando Paulo fala de sorte, que nós somos embaixadores de Cristo, o ambiente que nós estamos precisa se transformar num pedaço do reino de Deus? Ah, mas isso é forte. Isso é forte. Quando eu entendo quem eu sou, eu trago a existência aonde eu vivo a realidade do reino de Deus. Vocês entenderam, irmãos? A sua casa, sua casa onde você mora, não é um inferno, é uma embaixada do reino de Deus, aleluia. Essa igreja é uma embaixada do reino de Deus. A minha casa é uma embaixada do reino de Deus. A sua casa é uma embaixada do reino de Deus. O seu trabalho, onde você pisa, é um lugar da presença de Deus. Aqueles que estão ao seu redor precisam saber quem você é. Pare de ser agente secreto do reino. Se mostre como filho, como herdeiro, como perdoado, como escolhido, como livre. Se mostre como embaixador do reino de Deus e mude a realidade ao seu entorno. Você pode o que a palavra diz que você pode. Você é o que a palavra diz que você é. E eu já disse aqui várias coisas do que eu e você somos. E nós temos o que a palavra diz que nós temos. A diferença está em se apropriar e fazer valer o que está escrito aqui. Eu e você carregamos o DNA de Cristo. Temos em nós todas as características de Cristo em nós. O que eu sou, preste atenção nisso. O que eu sou determina o que eu posso e o que eu tenho. Como é que vamos sair daqui hoje? Vivendo a nossa mesmice? Ou acreditando quem realmente somos e o que podemos fazer naquilo que temos? Qual vai ser a nossa atitude? Continuar reclamando de um governo corrupto? Continuar reclamando da violência ao nosso entorno? Continuar com medo dos gigantes que nos afrontam?
tentando nos abater, ou vamos nos apropriar de quem nós somos, da identidade que nós vimos aqui, que temos hoje? Começar a dizer para esses gigantes: vocês não podem nada, porque hoje estabelece aqui o reino de Deus. A resposta é nossa, é minha, é sua. O que vamos fazer vai determinar aquilo que nós realmente somos. Se vamos sair daqui e continuar acovardados diante do que se mostra lá fora, nós vamos continuar sendo comida de gigante. Vamos continuar a ser gafanhotos no deserto. Mas se nós entendermos quem nós somos, quando alguém fizer uma nova estatística a respeito de São Gonçalo, 1.250.000 pessoas, eles não vão dizer mais: é o lugar mais violento do estado. Eles vão dizer: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o coração de todos os gonçalenses e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Você pode ficar aí de pé no seu lugar, vamos orar.